Nossa, não, na real, assim, como eu me diverti assistindo Kong vs Zilla. E de verdade, quem tinha que fazer esse vídeo aqui tinha que ser a Silverzinha, porque nós assistimos o filme junto e tudo mais, e, cara, que experiência bacana. É sobre Kong vs Zilla que eu vou falar hoje aqui no Silverdices. Salve, galera! Chegou o momento da gente falar aqui se quem ganhou aqui foi o Sopa de Mamaco ou a bolsa da Lacoste, né? Mas antes disso, já deixa o inscrever-se aí, passa ali na cozinha, tem água, suco e cerveja na geladeira pra gente partir pra essa nossa resenha sobre Godzilla vs Kong, sobre Kong vs Zilla. Antes de eu entrar no assunto principal desse vídeo, eu preciso dar dois recadinhos. O primeiro deles é que esse vídeo provavelmente tem spoilers. Eu vou gravar ele meio no flow aqui, eu fiz uma cabeça de texto para poder gravar esse vídeo rapidinho para vocês. Eu vou tentar não dar spoilers, mas se sair alguma coisa estejam avisados. Eu não quero estragar a experiência de vocês, eu quero trazer aqui a minha análise sobre o filme, beleza? E além disso, os inscritos aqui no Silverdices têm 10% de desconto em todos os produtos do site da Suica Games e Animes. O link tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá no site, o voucher também tá aqui embaixo. E é isso, fechado? Dá uma olhadinha lá, ver se tem alguma coisa que vocês querem para ajudar esse canal a continuar crescendo, porque a Suica tem me apoiado muito nesse momento difícil durante a pandemia. Para quem não sabe do que eu tô falando, Godzilla vs Kong estreou nos Estados Unidos no HBO Max depois de uma série de adiamentos por conta da pandemia. No Brasil, ele ainda tem estreia marcada depois de vários adiamentos para o dia 29 de abril. E esses adiamentos, inclusive, eles têm impacto no próximo filme da Warner, que é o Mortal Kombat, que no Brasil foi jogado lá para maio, nos Estados Unidos para o meio de abril. Beleza? Mas não é de Mortal Kombat que nós vamos falar aqui, é de Godzilla vs Kong. Beleza, né? Quando a gente vai falar de um filme de bichos gigantes se batendo, a primeira coisa que a galera começa a falar ali, não, mas tem história, não tem história, tem roteiro, mas não tem roteiro, é o seguinte: essa história, basicamente, ela é mais do mesmo, né? Porque a gente tá falando de bichos gigantes se batendo em prol ou não da humanidade, certo? Mas, de certa maneira, o roteiro, ele tem dois tons muito distintos e muito legais ali, porque quando o Kong aparece, ele sempre aparece de uma forma mais descompromissada, quando ele aparece, geralmente tem algum ser humano conversando, e aquela coisa mais calminha, mais bom vivant e tudo mais. O Godzilla, quando ele aparece, geralmente alguém tá correndo, alguém tá com medo, então tem essa coisa mais plano aberto, ação e tudo mais. O Kong tem essa coisa mais plano fechado, olho, feição, o que é sensacional. Sem falar que depois que eu li que os pelos do Kong, eles foram desenhados um a um e são 19 mil pelos, eu fico olhando o Kong passando só para ver o pelo balançando e tudo mais, nessa coisa das feições. É um spoilerzinho leve, mas não tem como você não gostar de um Kong, que é um gorila que na primeira cena que ele aparece deitado na grama, assim, dormindo, ele acorda, dá aquela coçadinha na bunda e vai tomar um banho de cachoeira. Essa coisa dos dois tons diferentes, ela me remeteu muito ao Godzilla de 2014, né, o primeiro filme do Godzilla, e o Kong na Ilha da Caveira. Porque o Kong na Ilha da Caveira, ele tem essa coisa de filme de aventura, sair do ponto A para ir pro ponto B, investigar, descobrir um mundo novo e tudo mais. Já o Godzilla tem essa coisa de entender o Godzilla, qual que é a motivação do Godzilla, o que que ele quer. O Godzilla, ele sempre, quando ele aparece, ele tem esse tom de medo no entorno dele, as pessoas correndo, gritando. Então, foi essa soma de tons, e o filme inteiro parece que eles estão indo até convergir em uma coisa só, o que eu achei muito legal, de uma maneira de continuar contando essa história, trazendo uma narrativa diferente. Sem falar que nesse filme a gente ainda tem um Godzilla putaço, porque o tempo todo ele tá soltando bafo atômico pra tudo que é lugar. É sensacional ali. Sabe aquele dia, segunda, acordei, mas não deveria ter acordado. É isso, esse é o Godzilla nesse filme. Já o Kong, ele tem uns tons diferentes, inclusive tem uma referência gigante ao Godzilla vs Kong da década de 60, aquele filme japonês e tudo mais, no momento ali de um certo choque
digamos assim, para não estragar a surpresa. E aí, para poder contar essa história, para poder apresentar essa narrativa, o filme ele tem uns jogos de câmera que são incríveis, de verdade. O tempo todo você tem um momento em quadro aberto, a cena ali que tá nos trailers, que é aquela da porrada dos porta-aviões, pra gente entender proporção e tudo mais, e de repente corta para um close de rosto, tem muita câmera, tem muita imagem da cara do Godzilla. Eu achei sensacional, porque nesse filme eu consegui ver muito detalhe do Godzilla que eu não consegui ver nos dois primeiros, nessa coisa de tentar entender o design. Tem muita cena de câmera passando pelas escamas, então o tempo todo a gente olha um quadro aberto, um quadro amplo, e a gente fala, nossa, é um problemão, e aí depois mostra a câmera passando por todo o problema, algo que acontecia muito no primeiro Godzilla, e eu achava muito legal ali, naquela coisa dos paraquedistas e tudo mais, tem muito nesse filme, então ficou sensacional. Fora que essa coisa que são seres grandes, né, então a gente espera-se que visualmente eles sejam lentos pra gente, e aí essa coisa de aproximar e afastar, deixa tudo um pouco mais dinâmico, sem que precisar uma trocação absurda de porrada. E aí toda essa coisa de proporção de problema, tamanho do problema, ficou muito maior por conta do som, do quão imersivo é o som nesse ambiente. Veja bem, toda vez que tem um diálogo, esse diálogo ele é quase no tom de uma conversa, como se a pessoa estivesse do seu lado. Agora imagina você tentando conversar com uma pessoa ao mesmo tempo que tem um gorila gigante e um lagarto gigante gritando e se batendo. Então o tempo todo os sons ambientes e os sons dos monstros, eles são muito maiores do que os sons dos seres humanos, e deveria ser assim. Só que aí isso nos levou para o ambiente, porque é muita conversa, muito momento de aventura mesmo, de tentar descobrir o que está acontecendo e tudo mais, e aí no meio disso tem as gritarias dos monstros. Então, o tempo todo, você fica meio perdido. Eu tava assistindo com a Silverzinha, e aí eu deixei num volume muito alto, porque eu queria ouvir o que eles estavam falando, porque até de onde eu tava sentado eu não conseguia ler as legendas, então eu queria realmente entender o que eles estavam falando. E aí, beleza, pra eu conseguir entender, ter mais clareza no som, eu tive que deixar alto pra ver as vozes dos humanos. E aí ela ficava reclamando da gritaria dos monstros, porque o som dos monstros ficou muito alto nesse filme. Eu queria muito poder ver esse filme no cinema, e infelizmente eu sei que eu não vou conseguir fazer isso porque eu não vou no cinema até eu tomar vacina. E aí agora você tá se perguntando, ou melhor, me perguntando, né? Mas Silver, esse filme é divertido? Valeu a pena? Valeu a experiência? Valeu. A gente se divertiu muito, a gente gritava com as porradas, a gente torcia assistindo o filme. Esse filme ele bebeu muito da receita do que foi o Pacific Rim, o que é muito bacana, né? Essa coisa de tons mais claros, muita luz, a gente conseguir ver detalhe. No Pacific Rim, por mais que não tenham as feições dos robôs, mas você consegue imaginar ali o que está passando dentro da cabeça dos pilotos, dos Jaegers. Então é a mesma coisa, só que aqui a gente tem as feições dos kaijus, a gente tem as feições do Kong e do Godzilla. Isso das feições, inclusive, é um ponto muito bacana, porque eu me peguei em um determinado momento do filme discutindo com a Silverzinha ali o que eles estavam querendo falar, já que, né, não dá pra entender o que o Godzilla ou que o Kong falam. E aí a gente pegava, não, eu acho que ele quis dizer isso, ó, por isso que ele tá fazendo isso, ó, assim, ou assado, é muito bacana. E além disso, né, esse filme ele deixa uma certa abertura no final, ali, numa espécie de consulado, né, numa espécie de desbravamento do que é o mundo oco, e tem um mundo oco agora, é algo que nunca foi abordado nas histórias. Pode ser que tenhamos aí novos filmes dentro do mundo oco, nessa teoria de que o centro da Terra é oco e seres gigantes ou não vivem dentro do centro da Terra. Para fechar esse vídeo, eu preciso falar aqui do Adam Wingard, o diretor desse filme, que ele é o rei dos vazamentos, porque ele no Instagram dele ele ficava postando coisas dos filmes pela empolgação do diretor. Nossa, olha o produto que eu recebi aqui. E aí, por conta do diretor, a gente ficou banhado de spoiler. A galera que acompanha essas notícias ou acompanhava o diretor acabou sendo banhado de spoiler do filme muito antes do filme sair, ou até mesmo na semana
semana de lançamento do filme. Mas eu precisava citar ele aqui porque ele vai dirigir o novo filme do Thundercats, ou melhor, o filme do Thundercats, um live action do Thundercats. Ele já falou que ele quer trazer aquela atmosfera dos anos 80 da série animada do Thundercats pro que vai ser o filme, o vindouro filme do Thundercats. E eu tô muito empolgado porque eu gostei muito do serviço, do trabalho que ele fez aqui em Godzilla vs Kong, em Kong vs Zilla. Ainda bem, né? Porque ele foi o diretor daquele Death Note da Netflix. Então vamos apagar esse filme da história, esse delírio coletivo. É isso, galera. Esse foi mais um Silver Discs. Já deixa aqui o que vocês estão consumindo de filme e série durante a pandemia para eu produzir mais conteúdos para vocês, porque eu tô numa sede de montar roteiro aqui. Quando eu paro para montar um roteiro, eu monto 4, 5, 6 roteiros direto aqui, certo? Não deixa de se inscrever no canal. Gostou desse vídeo? Compartilha com os amigos, isso ajuda os nossos conteúdos a alcançarem mais pessoas. Dá uma olhadinha no site da Suica e até o próximo vídeo. Abraço!